Salve galera, sejam bem-vindos. Já faz um bom tempo que eu não gravo vídeo aqui, né? Eu sei que tem uma galera aí que achou que eu sumi, que aconteceu, blá blá blá. Vocês sabem que eu gravo quando eu estou afim, né? Então eu levo esse canal aqui não como uma obrigação. Enfim, vocês já sabem, não preciso ficar explicando, entendeu? Então hoje eu acordei cedo. E bom, enfim, né? Já faz tempo que eu quero gravar, mas chega uma hora que, sei lá. Deixa eu ajeitar aqui que eu não tô gostando do enquadramento. Eu ajeitei 500 milhões de vezes, agora sim, ó. Isso, agora ficou bom. Eu queria falar hoje sobre uma coisa que vem acontecendo, né? A gente vai tendo experiências e queria falar sobre controle, né? Na verdade, não é bem sobre controle, mas sobre a ilusão do controle que nós temos, né? A ilusão de achar que nós temos controle sobre a nossa vida, sobre as circunstâncias, sobre o meio no qual a gente interage, né? Eu acho isso muito interessante, porque nas minhas reflexões eu parei para pensar e quando a gente começa a refletir, a pensar nas coisas, a analisar de uma forma mais tranquila, mais sucinta, né, sem estar movido pelo impulso, na pressa, na correria, que infelizmente o nosso dia a dia é bem corrido, né? A conclusão que provavelmente todo mundo vai chegar é que são pouquíssimas coisas que a gente tem controle, né? Inclusive a gente acha que tem controle sobre nós mesmos, mas na verdade nós não temos, né? Você vê que eu olho para mim, algumas coisas ainda me incomodam, algumas coisas ainda fazem com que eu saia do meu, não diria assim, não diria nem zona de conforto, mas saia daquele estado equilibrado para uma alteração, né? Para um desequilíbrio, né? Para uma alteração na questão do humor, dos impulsos, né? Você começa a ficar mais irritado, mais nervoso. E eu andei pensando sobre isso. A gente não tem controle sobre quase nada. São poucas as coisas. A gente acha que tem controle sobre as outras pessoas, sobre os amigos, namoradas, esposa. A gente acha que as coisas vão acontecer do nosso jeito, mas na maioria dos casos não é assim. Na maioria dos casos, sobre a força da natureza a gente não tem controle. Sobre a estupidez das pessoas, né, a ignorância, a gente não tem controle. São poucas as coisas, aliás, pouquíssimas coisas nos quais a gente realmente tem controle. Existe o controle, realmente você tem controle, por exemplo, a partir do momento que você começa a tomar autoconhecimento, né, você começa a buscar um autocontrole, você tira um tempo para si, você tem aquele tempo onde você medita sobre as suas atitudes. A partir do momento que você começa a buscar esse autocontrole não, você começa a buscar conhecer a si próprio, né? Você começa a descobrir que tem muitas coisas que você não tem controle. Uma delas, falando de mim, né? Falando da minha pessoa, eu ainda estou trabalhando nisso. Tem uma coisa que me incomoda muito. Não é a ignorância em si, a pessoa não saber de algo, ela simplesmente não conhece. Uma coisa que eu descobri em mim, que eu tenho um problema ainda é com a burrice, com a estupidez. Quando eu falo burrice, é estupidez. Algo que 5 segundos de Google, se você digitar no Google, a resposta está ali, né? E eu falo a burrice que eu falo é nível crônico, algo realmente banal. E isso me incomoda, eu descobri que isso me incomoda, sabe? Você vai ter uma conversa de uma coisa, eu falo, caramba, meu, o cara só... até o ato do cara vir perguntar pra mim já acho uma estupidez, porque era só ir lá no Google, cara. No Google é muito mais rápido. E eu tô falando de coisas bobas, sabe? Isso ainda é algo que eu preciso melhorar. Coisas assim que eu falo, mano... Na minha época eu tinha que ir lá na biblioteca, tinha que pesquisar, tinha que ler livro. Existia todo um esforço para você ter acesso ao conhecimento.
Hoje em dia, cara, na verdade nem precisa digitar no Google, né? Hoje tem lá, você usa o comando de voz e tá ali a resposta. Então, isso é algo que me incomoda. Eu ainda tenho que melhorar isso, essa questão, principalmente no meu caso que eu faço lives, né? Jogando videogame, aí você vê as pessoas falando umas coisas, falam, ai, cara, umas coisas que, ai. E eu tô aprendendo a lidar isso, né? Eu descobri que discutir não vale a pena. Entrar numa discussão, se você for querer discutir com esse tipo de pessoa, você vai acabar se irritando e não vai agregar em nada. Então eu tenho aprendido a ignorar, tenho treinado, isso é uma forma de treinar, ignorar isso e nem dar bola, sabe? Entra por aqui e sai por aqui. É difícil pra mim, porque eu gosto de discutir, argumentar e tal. Só que ao mesmo tempo é cansativo, porque você vai discutir uma coisa muito boba, muito idiota, você vai perder tempo com conversas que não agregam nada, só geram desconforto e cansaço. Então, a dica que eu dou para você que está aí assistindo o vídeo, muitas vezes, cara, não vale a pena ficar discutindo não, cara. Pensa bem, reflete se vale a pena você se desgastar para explicar o óbvio, e muitas vezes a pessoa não vai entender e vai ficar aquele climão, sabe? Então, isso é algo que eu tenho evitado. Perder tempo com coisas idiotas, com conversa, eu falo mais conversas que se eu tô vendo ali, pô, a pessoa não sabe nada, tá falando com lá, o que eu vou ter que explicar pra ela, pra daí a gente, não vale a pena, entendeu? Então, e eu tô falando de coisas bem estúpidas, viu, gente? Bem, não é coisinha boba, não. É coisa assim que você fala assim, não, na verdade é coisa boba, né? Aliás, é muito boba. Enfim, nesse processo de autoconhecimento, eu descobri que isso me irrita, né? Isso mexe comigo, tira eu do eixo. Então, são coisas a melhorar, né? A gente acha que tem controle sobre as coisas, mas não tem, cara. Tem coisas que a gente não controla. Esse ímpeto de querer discutir, esse desconforto, eu não consigo controlar isso. Esse incômodo, né? Essa perturbação, eu descobri que eu não tenho controle. É algo que a pessoa consegue mexer comigo e eu não tenho controle nisso, né? Então eu falei, peraí, se nem sobre os meus comportamentos eu tenho controle, quanto mais com o resto, cara. Quanto mais com o universo, com as outras coisas, com o mundo de forma geral. Então, a gente acha que tem controle sobre muitas coisas, quando na verdade a gente não tem. A gente tem a ilusão de que tem controle, mas não tem. Na maioria dos casos, as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, e eu tenho descoberto que o melhor caminho, principalmente em certas circunstâncias, isso é uma coisa que eu tenho percebido, é deixar fluir, cara. É deixar fluir. Então, muitas vezes tá numa discussão, tá conversando uma coisa ou outra, tá? Eu vejo assim, fico pensando, vou falar, não adianta você falar, não adianta você ficar querendo brigar, não adianta você discutir, não adianta você querer fazer, como é que tem uma expressão bem bacana, não adianta você querer fazer o rio virar, forçar o rio a virar para o outro lado, né? O melhor caminho muitas vezes é simplesmente pular no rio e deixar ele levar, simplesmente seguir o fluxo, né? E isso tem feito muito bem para mim. Você identificar que não vale a pena entrar numa discussão, não vale a pena você se esforçar naquilo, que não vai ter resultado nenhum. E o melhor caminho é simplesmente você entrar no fluxo e deixar rolar, deixa fluir, entendeu? Não queira segurar tudo com um braço de ferro, sabe? Isso aí só traz sofrimento, só traz ilusão, né? Só ilusão, porque no final das contas, quando você para a pensar, você fala, nossa, não adiantou nada que eu fiz, perdi tempo, e o verdadeiro controle mesmo, ele não existe. Então, mas para você ter essa compreensão, para você conseguir identificar isso, para você conseguir ter uma clareza, é muito difícil quando você está com a mente atribulada, né? Quando você está... um mosquitinho chato aqui, sai daí, mosquitinho. Quando você está com a mente cheia, né? Cheia de trabalho, de serviço, de preocupação. Se você não tem... Eu só comecei a tomar consciência disso quando eu aquietei a minha mente, né? Quando eu comecei a ter... Esses tempos que eu já falei em outros vídeos, mas que mosquitinho chato, hein, mosquitinho? A partir do momento que eu comecei a ter esse tempo, né? Relaxar,
poder aquietar minha mente, poder respirar e simplesmente aceitar, né, a realidade, simplesmente vai além até de aceitar, né? Você ser grato pela sua existência, por estar tendo essa experiência aqui, por mais que isso aqui seja um inferno. A partir do momento que você consegue um pouquinho, né? Eu não vou dizer que quem vê pensa que eu sou zen, nossa. Não sou. Nenhum, como é que fala, guru, mestre, aqueles que dizem que são, não. Eu já consegui atingir um pouquinho dessa paz, um pouco dessa tranquilidade. Quando você tem essa tranquilidade, na hora que você vai interagir com as pessoas, na hora que você vai fazer as coisas do dia a dia, fica mais fácil de você identificar os pontos onde você não tem controle e não adianta você se esforçar que não vai mudar nada. Então você fala assim, tá, beleza, ok, deixa fluir. Os pontos onde... Aí, em compensação, os pontos onde você consegue ter um pouco de controle, você tem uma visão mais incisiva, né? Você já consegue trabalhar melhor. Então, de forma geral, não é fácil aceitar de que a maioria das coisas a gente não tem controle, não é fácil. E até mesmo sobre o comportamento dos outros, né? Que muitas vezes você está numa situação, você queria que aquela pessoa agisse de tal forma e ela não vai agir da forma como você gostaria. Então, esteja preparado para se decepcionar. E também acho que esse também é um outro problema, né? A gente ficar esperando do outro que ele haja da forma como a gente gostaria que ele fizesse, né? Isso também é uma forma de controle. Eu gostaria que fulano fizesse assim, assim, assim. Eu descobri ao longo do tempo que isso, na maioria das vezes, não vai acontecer. Você vai se decepcionar e ou não vai ser exatamente do jeito que você quer. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, se assim, não tem nada de errado nisso, né? O errado é você achar que tem controle. Você achar que tem controle quando, na verdade, nem sobre as nossas próprias emoções, nem sobre o nosso próprio desejo, né, a gente tem controle. Né? Essa questão também, que eu já falei em outros vídeos, sobre a questão do sofrimento, do desejo, né? Isso é algo que eu tenho trabalhado também. Né? Olhar para dentro de si e falar, peraí, o que eu quero para minha vida? Olhar para os meus desejos, o que está... Muitas vezes, você olhar, peraí, para que isso? Né? Para quê? Por que eu estou querendo isso? Tem algum sentido? Tem algum propósito? Vale a pena? Será que esse desejo realmente é algo que brotou de dentro de mim ou é algo que foi imposto de fora? Né? O próprio universo que eu digo, né? A mídia, a internet, o mundo que eu vivo acabou me influenciando e eu acreditei que esse é meu desejo, quando na verdade não é, simplesmente eu estou agindo pelo impulso. Né? Eu estou sendo mais uma marionete, né? Então... você só vai ter essa clareza, você só vai conseguir identificar se você parar e tirar um tempo para si mesmo. Porque é muito difícil você ter isso se você está naquele batidão. Levanta cedo, vai trabalhar, tem que cuidar dos filhos, aí chega na hora do almoço, aquela corrida, come correndo, depois tem que fazer isso aqui. Cara, nessa loucura, nesse estilo de vida moderno que nós vivemos, a gente está sempre atrasado, a gente está sempre atarefado, a gente nunca tem tempo para nada. Celular com 300 mil notificações. Tem gente até com 2. Eu fiquei sabendo, tem gente que tem até 3 celulares. Cara, você imagina o cara com 3 celulares ligando notificação, mensagem de zap. Cara, não tem como você tomar consciência de nada, cara. Você simplesmente está vivendo no automático, cara. Então, e aí você não vai ter controle de nada, você não vai ter consciência de nada. Então... tem feito, eu gosto desse vídeo aqui, eu gosto de compartilhar porque é algo que tem dado resultado, entendeu? Claro que não do jeito que eu queria, eu preciso me dedicar mais, então eu preciso ser mais disciplinado. Tem dias que eu não tiro um tempo, tem hora que eu fico, tem o lance da preguiça, entendeu? Você vê, até a questão da preguiça é algo que a gente não tem controle, né? Você quer fazer, mas bate aquela má vontade, aquela nhaca, cansaço, vou dormir, vou fazer outra coisa. Até isso o corpo exerce controle sobre a nossa consciência. Então, se você não for disciplinado, se você não tiver esse intuito de buscar essa consciência,
Você não vai controlar nada, você vai continuar sendo controlado e achar que tem controle sobre as coisas, quando na verdade você não tem controle sobre praticamente quase nada, né? Pouquíssimas coisas você tem controle, o resto simplesmente você tem a ilusão, você acha que está controlando, mas não está. Então é isso que eu vejo. Beleza, galera? Então esse é o assunto de hoje. Não vou prometer nada. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi, não vou prometer, vai ter mais vídeo, não sei, cara. Simplesmente, o meu desejo é gravar mais, né? Isso, na verdade, eu até tenho controle de poder vir fazer, mas aí depende da vontade. Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes eu acordo e eu até quero falar das coisas, mas não sei. Essa vontade, eu preciso trabalhar melhor essa questão da vontade, desse ímpeto, né? Teve uma fase da minha vida que eu gravei vídeo pra caramba. Eu tô numa fase que, sei lá, eu tô mais de boa, sabe? Então, a galera me cobra bastante, pô, você podia gravar mais e tal, eu entendo isso, né? Mas isso é algo que eu preciso melhorar, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E fique à vontade para comentar aí. Tamo junto. Um abraço!